Início das nossas atividades. Daremos início à terceira e última mesa do dia, experiências bem-sucedidas em ações que estimulam a oferta e consumo de alimentos saudáveis. Para isso, convidamos para compor a mesa a senhora Ana Paula de Souza Almeida, da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Paraíba. Convidamos o senhor Marcelo Monareto, secretário de Abastecimento da cidade de Curitiba, Paraná. Convidamos a senhora Glauciane Viana, secretária de Assistência Social e Cidadania do município de Maracanaú, no Ceará. Convido também a senhora Geila Cerqueira Felipe, nutricionista do Instituto de Nutrição Anes Dias, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E para moderar esta mesa, eu passo a palavra e convido a senhora Ana Paula de Souza Almeida. Desejo a todos um ótimo trabalho e passo a condução dos trabalhos para a senhora Ana Paula de Souza Almeida. Boa tarde a todas e a todos. De pronto, já quero expressar minha satisfação e alegria de representar, né, aqui nesta mesa mais uma das CAISANs, e, nesse caso, a Câmara Intersecretarial do Governo do Estado da Paraíba, onde hoje eu estou secretária executiva da Câmara, né, que tem como presidente a professora Aparecida Ramos, que é secretária do Desenvolvimento Humano, e dentro da estrutura da nossa secretaria, hoje nós temos duas secretarias executivas, uma secretaria que acompanha diretamente as ações voltadas para a questão da assistência social e trabalho, e agora, na reforma administrativa do ano de 2015, no início do governo, o governador Ricardo Coutinho tomou a decisão de criar mais uma secretaria executiva, que é a Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, e que tem como papel fazer um acompanhamento mais direto das ações de segurança alimentar e nutricional. Então, nós estamos na condução dessa pasta executiva dentro da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Humano. Então, eu quero, de pronto, agradecer à CAISAN Nacional, né, pelo convite de estar moderando aqui a mesa na tarde de hoje, também saudar aos meus colegas dos demais estados que estão aqui na mesa, né, dizer da alegria. A gente vai manter os 20 minutos, né, previstos inicialmente nesse processo, e também colocar rapidamente duas questões importantes, né, dentro da ação da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar. É que a gente vem intensamente fazendo encontros e atividades, tanto da equipe de secretários, como também, né, do grupo que diretamente faz o assessoramento técnico e que tem representação das secretarias estaduais, e também temos ações hoje, né, diferenciais no que toca à ação voltada para comunidades e povos tradicionais, onde a gente vem trabalhando com indígenas, também com quilombolas, e fazendo ações também que têm interface direta com o cooperativismo popular. E essas ações, né, elas vêm sendo discutidas também na Câmara Intersecretarial, para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, a gente tem realizado atividades que fortaleçam as diversas atividades, além do que eu coloquei pela parte da manhã também em destaque, a questão que a gente vem fazendo uma profunda discussão também no que toca a RDC 49, Desde o ano passado, a gente montou um grupo de trabalho no governo do Estado, juntamente com a AGEVISA, onde a gente realizou, o ano passado, um seminário, né, que contou com apoio de Rose, né, que representa também esse trabalho de mobilização
aqui na Anvisa Nacional, e a gente tem feito um acompanhamento estimulando os municípios também no que toca à certificação. Então, essa tem sido uma das ações também da nossa Câmara Intersecretarial, além das compras institucionais, que nós hoje estamos ampliando também para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, para começar, a gente passa a fala para Marcelo, que é da Prefeitura Municipal de Curitiba, que vai trazer a sua experiência em 20 minutos. Bom dia a todos. Boa tarde. Bom, pessoal, inicialmente queria dizer que a hora que o apresentador apresentou como experiências bem-sucedidas, dá um frio na barriga, né? Mas eu quero dizer o seguinte, se de alguma forma a gente está tendo algum sucesso, algum êxito, é porque eu acho que a gente está tentando, ao menos, fazer exatamente dentro do que tem sido falado aqui desde de manhã até agora. Eu me senti, como eu disse antes, extremamente representado em todas as ideias expostas, né? Então, eu queria falar muito brevemente sobre a integração da segurança alimentar e nutricional em Curitiba. Eu queria apresentar, a partir do enfoque de um programa de governo chamado Programa Curitiba Mais Nutrição. Eu sou secretário municipal de abastecimento, sou presidente da Caisan Municipal e sou também coordenador desse programa. Então, pode... Só para a gente entender um pouquinho o cenário. Então, Curitiba possui uma secretaria de abastecimento, como eu disse antes, são 20 programas que realizam 12,6 milhões de atendimentos ano. A população de 1,8 milhões de pessoas, né? Os programas do abastecimento, eles se dividem em três, ou se enquadram em três áreas. O abastecimento social, um abastecimento comercial e a educação alimentar e nutricional. Essa lógica de atuação, ela vem desde 2007, e boa parte desses 20 programas, eles têm mais do que 10 anos, né? Temos programas de 10, de 15, 20, 25 anos, quase 30 anos. E esses programas, eles já eram extremamente consolidados, individualmente, mas, às vezes, carecia de se conversar um pouco com outros programas da própria secretaria e de outras secretarias, outros órgãos. Quer dizer, eles, muitas vezes, não integravam estratégias maiores. Em 2013, quando nós estávamos elaborando o PPA do município, o prefeito fez a opção por elaborar um PPA com base em programas de governo. Então, foram elencados 12 programas que eram as prioridades de governo municipal. Dentre os 12, um deles chamado Curitiba Mais Nutrição. Então, já começa a aparecer que nós estamos, de fato, na prioridade do município. O programa Curitiba Mais Nutrição, ele é composto por diversas secretarias, tem o abastecimento, a ação social, a educação, a saúde, o meio ambiente, o esporte, lazer e juventude, né? Entre outras secretarias, mas essas são as mais diretas. E ele é montado em 4 eixos. São 4 eixos norteadores para todas as ações e todas as ações dentro desses eixos. O primeiro deles é fomentar e promover hábitos alimentares saudáveis. O segundo deles, facilitar o acesso ao alimento de qualidade, principalmente nas classes em risco ou vulnerabilidade social. Promover o consumo corresponsável como um fator indutor do desenvolvimento regional sustentável e implantar a ação integrada, quer dizer, uma política municipal de segurança alimentar e nutricional. Percebam que, ao longo desses 18 minutos, vocês vão perceber que nenhum programa, nenhuma ação está exclusivamente dentro de um eixo. Todas as ações têm um foco prioritário em um desses 4 eixos, mas, sem exceção, ela atende critérios dos 4 eixos.
Isso é algo extremamente relevante. E as premissas para todas as ações nossas são acesso, qualidade, práticas promotoras de saúde e sustentabilidade. Não adianta na escola a criança aprender que ela tem que acessar determinado tipo de alimento se a renda da família não consegue comportar. Não adianta a gente falar sobre um alimento que geograficamente não está acessível à família. Não adianta eu falar sobre um alimento seguro se o agricultor não é remunerado de forma diferenciada pelo diferencial da segurança com o qual produziu o alimento. Não adianta eu falar de práticas promotoras da saúde se o sistema de saúde não é acessível também na questão da orientação, do acompanhamento nutricional. Então, a lógica desse programa foi uma lógica de abastecimento. A matriz que começou esse programa foi abastecimento. Agora, coube a nós corrermos atrás da educação, atrás da ação social, atrás do esporte, juventude e lazer, da educação, para garantir que todos os programas se conversassem entre si. Então, na prática, eu vou apresentar algumas questões concretas, tá? Alguns exemplos de integração. Nós temos em Curitiba um programa chamado Armazém da Família, que são como se fossem mercados, pequenos mercados, que comercializam 218 itens, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Essa foto é uma foto um pouco antiga, mas, enfim. Com economia em média 30% em relação aos mesmos produtos adquiridos no varejo privado. Nós realizamos uma média de 116 mil atendimentos mês. Então, é lógico, qual que é o foco? É o acesso social ao alimento, né? Então, você gastar quase um terço do que gastaria para comprar no supermercado, para algumas famílias é a diferença entre ter 2, 3, 1 refeições ao dia, né? E para algumas famílias é a diferença entre conseguir comer e ainda cumprir outras necessidades da família. Só que aí, aonde que entra a integração nesse programa? Vejam, nós usamos o Armazém da Família como estratégia de marketing com foco no interesse público. Então, por exemplo, a estratégia de preço, a estratégia de display de loja, a estratégia de margem, todas as estratégias, elas têm foco na saudabilidade do produto. Existe uma restrição sobre quantos itens de determinados produtos cada família pode comprar por mês. A maior economia está nos melhores produtos. Por exemplo, no mês passado, os 2 itens que a população mais economizou comprando no Armazém da Família foram arroz e feijão, né? Quer dizer, é uma forma de, através de uma estratégia mercadológica, a gente conseguir impactar a escolha da população. Revisão de pauta. Nós estamos num processo de revisão de pauta. Nós estamos substituindo alguns tipos de produtos por outros. Por exemplo, tiramos tempero pronto, colocamos especiarias para montar o tempero em casa, né? O sal de ervas, etc. Junto com isso, uma estratégia de educação alimentar dentro da loja, né? Então, o mercado, entre aspas, virou não um lugar de promover marca, mas de promover noção de alimentação segura, alimentação saudável. Inclusão de produtos da agricultura familiar. Pela dinâmica, nós não temos frutas e hortaliças in natura nesse programa, mas nós temos na porta ao lado um outro programa que já vai acontecer. Mas o minimamente processado e o processado da agricultura familiar estão incluídos aqui dentro. Uma pauta especial para necessidades especiais. Hoje foi falado das alergias, diabetes, hipertensão, etc. Nós temos áreas dentro do Armazém da Família que são destinadas exclusivamente a produtos para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Esse tipo de comercialização é casada com a orientação da unidade de saúde, com a orientação da estratégia da saúde da família, é casado com a educação
né, que tria as famílias que se detecta alguma questão dessas e encaminha. Concessão de benefícios. Então, existem vários programas para famílias em extrema situação de vulnerabilidade, desde morador de rua, pessoas idosas com carência, famílias do Bolsa Família. Além dos benefícios normais, eles ainda recebem um subsídio alimentar, né, mensal para comprar no Armazém da Família. A revisão de cadastro, utilizando várias secretarias para garantir que as pessoas que tenham direito ao programa estejam se beneficiando e aquelas que não têm, não estejam ocupando o espaço. Instituições sem fins lucrativos que apoiam a ação social também são cadastradas. E campanhas de educação alimentar e nutricional dentro desse contexto. Um outro programa relevante é o programa Nossa Feira, que são feiras onde se comercializam 33 itens, frutas e hortaliças, a preço único, que, no mínimo, está a 40% mais barato do que a média de varejo. Então, esses pontos, veja, olha aí de novo a questão da integração. Então, como que a gente montou esse programa? Através de uma busca ativa e desenvolvimento de organizações de agricultura familiar. Entrou a Secretaria Municipal, a Emater e a Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos. Nós não fomos simplesmente atrás de cooperativas. Nós passamos 9 meses organizando cooperativas para que elas conseguissem ingressar nesse programa com algumas coisas a mais que a gente já vê. Os pontos foram escolhidos, lógico, naqueles entre aspas, desertos alimentares, não são exatamente, mas é o lugar que a pessoa compra a comida junto com o rabo de galo no boteco que vai jogar sinuca à ficha, né? Mas próximo a escolas, conjuntos habitacionais. Com isso, a gente envolveu as escolas na escolha desses pontos. As escolas utilizam as feiras pedagogicamente. O horário da feira é o horário da saída das escolas, quando as mães estão indo buscar os seus filhos, né? Então, você tem um alimento de extrema qualidade, vindo da agricultura familiar, pelo menos 40% mais barato, de forma prática e oportunista, na porta da escola, quando a mãe está indo pegar a criança. A gente vê família sendo assim, com aquela sacolada de compra que nunca você ia ver aquilo no supermercado, né? Apoio à logística. Então, nós conseguimos, junto à SEASA do Estado, à Emater, organizar um entreposto, entre aspas, dentro da SEASA, em apoio a essas cooperativas. Nós usamos essas feiras para ações de educação alimentar, com unidades móveis, com cursos, com nutricionistas. Então, de novo, o mercado, a feira, não é lugar de promover marca, é lugar de promover saúde. Nós juntamos com outro programa, que é o Sacolão da Família, que é a mesma lógica comercial, porém, são 15 unidades fixas, que inicialmente não eram obrigatoriamente da agricultura familiar. A partir de agora, passam a ser. Então, veja, 16 toneladas aqui, 79 toneladas aqui ao dia. São quase 100 toneladas ao dia, 40% mais barato. Olha a economia que isso gera, olha o impacto na alimentação. Essas cooperativas, elas chegaram a se organizar, a gente, lógico, induziu isso junto com a Emater, formando um consórcio de cooperativas do estado inteiro, e esse consórcio, a gente está estimulando uma parte dele, a conversão para a agricultura orgânica, a verticalização, e estamos encaminhando para a inclusão desses agricultores no PA, no PENAI, no Armazém da Família. Quer dizer, a gente está tentando abrir mercados diversos que viabilizem o agricultor a plantar do jeito certo, porque, se não tiver lucro, ele não vai, né? Nós temos uma rede de 82 feiras e mercados que tem foco na promoção
com foco na formação de opinião, no fortalecimento da cadeia, no estabelecimento de referência de comercialização, e também nós estamos usando esses meios para direcionar as compras institucionais, né? Eu não vou me deter aqui, vocês vão receber por e-mail em respeito ao tempo. E eu queria passar algumas várias questões que acontecem por várias secretarias dentro dessa lógica de integração, né? Então, a partir desse programa Curitiba Mais Nutrição, nós temos reuniões quinzenais do CONSEA, com a participação do Executivo. Aliás, o nosso CONSEA é muito de parabéns, são, nossa, fantásticos. Reuniões mensais do programa Curitiba Mais Nutrição e também agora com a implementação da Kaizen, as reuniões da Kaizen. O simples fato da gente estar conversando gera uma coisa chamada empatia. A gente começa a perceber qual é o espaço vazio que existe entre um órgão e o outro, e esse espaço ou nós ocupamos ou ele nos ocupa. Nenhum de nós é competente o suficiente para ser autossuficiente, né? A gente faz um monitoramento, orientação, encaminhamento do estado nutricional em 100% das unidades de saúde, em conformidade com a estratégia da saúde da família. Reuniões de análise e planejamento com base no CISVAN, e o CISVAN escolar, saúde, educação, abastecimento, etc., né, nesse fórum. Programa de aleitamento conciliado com estratégias da saúde, da educação e do abastecimento. Então, lógico, as crianças, as mães são orientadas na sua alimentação na unidade de saúde, em cursos do abastecimento. Aí, além da questão da alimentação da gestante, sobre a importância, a forma, etc., da amamentação. Quando essas crianças começam a frequentar a rede municipal de educação, todos os CMEIs com lactários, com espaços para as mães irem até o CMEI amamentarem lá, ou o leite materno tirado com as lactaristas prontas à amamentação, quando não é possível a presença da mãe, um acompanhamento intenso, nivelamento da linguagem e metodologia de educação alimentar e nutricional, incluindo os cadernos pedagógicos, isso envolvendo o abastecimento, a educação, a saúde, o uso de hortas urbanas como elemento de educação, de reabilitação, e aí eu estou falando de saúde mental, estou falando de recuperação de drogaditos, etc., de sociabilização, de conscientização, reurbanização e inclusão, como, por exemplo, hortas adaptadas a cadeirantes em escolas municipais para crianças com deficiências, com necessidades especiais. Capacitação de merendeiras, professores, inspetores, pais, entre outros, envolvidos no processo de alimentação escolar. Só no ano passado foram mais de 1.500 pessoas capacitadas na rede municipal de educação. A segurança alimentar e nutricional no contexto da assistência social. Então, o subsídio alimentar, como a gente falou, as ações de orientação, de educação alimentar em todas as unidades, no Centro POP, no CRAS, a gente tem uma série de ações que trabalham a questão da segurança alimentar com essa população e melhorias na alimentação servida nas unidades de acolhimento. Então, só alguns números, né? O Curitiba Mais Nutrição, nesses 2 anos que ele está em curso, realizou 71 milhões de atendimentos, sem contar os atendimentos nas unidades de saúde. Esse não computa. Cerca de 110 mil famílias comprando mensalmente no Armazém de Família, com 30% de economia, 23,7 mil toneladas de frutas e hortaliças comercializados a um preço de 40% menor que a média de varejo, mais de 1 milhão de refeições servidas no restaurante popular, aplicação dos pontos de comercialização de orgânicos, ampliação, perdão, 73 mil cestas nutricionais distribuídas pela ação social, pela assistência social, 3,7 milhões de refeições servidas nos acolhimentos, 100 milhões de refeições nas escolas, em 13 e 14, monitoramento do CISVAN em 100% das unidades, 40 mil pessoas atendidas ano pelas ações de educação alimentar
da Secretaria do Abastecimento, isso sem contar os cursos que acontecem nas unidades de saúde, nas comunidades de igreja, associação de moradores, clube de mães, nos acolhimentos, enfim. 348 eventos realizados no Mercado Municipal de Curitiba, sem custo público. Tá? Isso daqui, o lucro do comerciante está pagando a educação alimentar, e a promoção do agronegócio paranaense, e aqui o agronegócio, eu coloco a agricultura familiar como dentro do agronegócio, enfim, e a implantação da Kaizen. Então, veja, alguns números que mostram um pouco dessa visão de compartilhamento de ações e objetivos. Eu não vou passar, mas eu convido a vocês que quando receberem essa apresentação, deem uma olhada. A gente montou uma fotonovela. Uma fotonovela das ações integradas de segurança alimentar, na saúde, na educação, no abastecimento, no meio ambiente, enfim, com personagens que não são reais, porém, com histórias que acontecem todos os dias, sem exceção, lá em Curitiba, né, o que fazem da gente... Tá ok. Obrigado. Então, nesse momento, a gente passa a fala para a Glauciane Viana, que é da Prefeitura Municipal de Maracanaú, no estado de Ceará. Vou ficar em pé também, para seguir o rito. Acho que em pé a gente fala menos, né, Marcelo? Bem, queria agradecer o convite, né? Especialmente agradecer o apoio da Kaizen do nosso estado, Ceará, para estar aqui mais uma vez contribuindo com as discussões de segurança alimentar. E aí, não mais falando só como gestora da política de assistência, né? Porque a gente teve a oportunidade de participar de outras oficinas. Assim. E aí, nas falas, né, de manhã, eu estava aqui, cá com meus botões, pensando. Eu venho há mais tempo da política de assistência social e há 2 anos, talvez 3, está para fazer 3 anos, que eu venho mais próximo da segurança alimentar e nutricional. E algumas falas aqui de manhã se remetiam a dizer que, às vezes, a gente rema contra a maré. E eu pensando, mas eu gosto de remar contra a maré, porque a assistência social, esse é o jargão que diz. Quem está na assistência rema contra a maré. E aqui na segurança também, mas pode ser que a gente remando todo mundo junto, a maré vire, né? A ideia, eu penso que seja, talvez, até essa. Então, assim, hoje eu falo, não só como gestora da assistência, mas como, né, da Kaizen. A gente conseguiu implantar a nossa Kaizen municipal, e eu penso que essa mesa de agora, ela resume muito ou pouco, enfim, das falas que a gente já ouviu, no sentido de materializar um pouco, né, essas ações que a gente ouviu e aqui ver as experiências. Então, é no meio, Marcelo? Que clica aqui? Pronto. Então, Maracanaú. A gente teve acesso ao material, à discussão. A gente não participou da oficina de maio, mas tivemos uma conversa muito boa com Luzete, foi nos dividindo também com o Marcelo. A gente pôde fazer uma videoconferência rápida, trocar algumas ideias, que foi muito importante para estar aqui hoje, buscando, de alguma forma, contribuir. Então, só rapidamente caracterizando o nosso município, para dizer de onde a gente fala, né? A gente fala de um município no estado do Ceará, que compõe a região metropolitana. Para assistência social, é um município de grande porte, tem 219 mil habitantes, quase 220 mil, pela última informação do IBGE, 2014, estimativa, né? É um município que tem uma densidade demográfica muito alta, nesses 106 quilômetros de área, tem quase 220 mil pessoas. Então, a gente já percebe que é um município de um aglomerado de pessoas numa área de uma concentração urbana muito elevada. É um município também relativamente novo, né, de 83. Hoje é maior do que o município mãe, que é Maranguape, também da região metropolitana do Ceará, Fortaleza. É para cá?
Ou para cá? O que foi aí? Estou botando onde você me orientou. Pronto, agora vai, pronto. Então, como nós, a nossa experiência, ela é um passeio, é uma aproximação, uma intersetorialidade muito grande, com principalmente a política de assistência e segurança alimentar. Nossa referência, como também aqui falou o Marcelo, de atendimento de população, é a população em situação de risco e vulnerabilidade social, que, para nós, a referência são as famílias inscritas no cadastro único, né, e especialmente as que recebem o benefício de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Então, a gente tem cerca de 39 mil famílias, 700 e alguma coisa, o que dá uma ordem de 127 mil pessoas. Se a gente tem lá, que nós temos 220 mil pessoas na nossa cidade, já tem uma referência, né, da concentração também de pobreza, né, de situação de vulnerabilidade e risco pela questão da renda, porque a gente sabe que um dos recortes do cadastro é renda, né? Dessas famílias inscritas, nós vamos ter 18.300 e alguma coisa que recebem o benefício Bolsa Família e que são público prioritário para o atendimento, né, nos nossos CRAs, na nossa rede de assistência social e também de segurança alimentar. Então, a gente, nas nossas experiências, o que está próximo à assistência tem um recorte da população prioritariamente atendida na assistência social. Passei demais. E aí, o município de Maracanaú, ele tem uma característica interessante, que eu falei já que ele é eminentemente urbano, mas a gente teve, em 2006, de 2005 para 2006, uma decisão política de investir, de olhar para essa dimensão, né, da possibilidade de uma agricultura familiar urbana, da possibilidade, mesmo sendo um município eminentemente urbano, 95% do município é considerado, né, urbano, mas a gente tem uma área pequena, tida ainda como área rural, mas aí o município olhou para isso e buscou implementações, daí a criação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que era exatamente para caber, dentro desse órgão gestor, outras políticas para além da assistência social. Então, aqui a gente tem, ainda na caracterização, um gráfico que vai nos mostrar como o município, a gente teve aqui, inclusive, um crescimento, né, na área. O município é eminentemente industrial e a economia movida pela indústria e pelo serviço, mas o município teve uma decisão política de olhar para essa questão da agricultura. Então, a gente teve um período em que, mesmo o Estado, né, tendo um pouco de decréscimo na agricultura, e aí, por N questões, a gente teve o município buscando essa possibilidade, porque a gente identificou que tinha, sim, no município, até porque ele nasceu de um município que tem uma imensa área rural e que muitas pessoas, ainda um êxodo rural muito grande, que tinha muitas pessoas que se identificavam com essa questão da produção da agricultura familiar. Então, a gente tem essa... E aí, a partir daí, de 2006, é que começou-se a investir e a ter um olhar para essa possibilidade de agricultura familiar. Aqui é também um dado que mostra a contradição que tem no município. Apesar de ter uma riqueza industrial, uma riqueza de serviço, a gente tem uma grande concentração de pessoas extremamente pobres, contraditoriamente na faixa etária que é a população economicamente ativa. Então, isso é dado que nos faz olhar a necessidade de políticas públicas, né, que venham atender essa questão de enfrentamento da vulnerabilidade social, principalmente pelo recorte da renda. Acho que tem um lugar que é mais... Passou. Agora passou demais. Então, assim, a gente, eu vou falar um pouquinho na frente a questão da integração com as outras políticas, mas como do lugar que a gente fala, realmente, a segurança alimentar, ela tomou mais visibilidade, ela teve uma expressividade maior a partir da experiência e realmente
da integração com a política de assistência social. Então, a gente acha importante sempre fazer referência a essa rede, porque foi essa rede da assistência que, muito antes até da educação, com o próprio PNAE, deu visibilidade no município para a questão da segurança alimentar, olhar para isso. Então, a gente tem uma rede hoje, dentro do SUAS, de 10 CRAs, um CRES, um centro POP, 2 abrigos, centro de convivência social, de crianças e adolescentes, do idoso, casa de passagem. Nesses equipamentos foi onde surgiu uma discussão maior dessa questão da implementação da agricultura familiar, através do PA, para abastecer essa rede, que a gente chama de rede SUAS. E aí os equipamentos mais da própria, né, segurança alimentar, equipamentos públicos de alimentação e nutrição, que estão também vinculados à nossa secretaria. Hoje a gente tem 5 cozinhas comunitárias, um restaurante popular, um banco de alimentos e, mais recentemente, a gente tem uma unidade de recebimento e distribuição da agricultura familiar, que era um restaurante gerenciado por uma empresa do Distrito Industrial e que era um prédio da prefeitura. Então, a empresa devolveu e a gente transformou prontamente numa unidade de recebimento e distribuição. É bem novinho essa unidade, e a gente acredita que ela vai potencializar ainda mais a segurança alimentar. Então, a gente busca fomentar e dar visibilidade e ações concretas à segurança alimentar e nutricional através de também, além dos equipamentos, da rede de programas, projetos e benefícios e ações de segurança alimentar. Esses aqui, mais focados na assistência, mas a gente vai já ver os que têm integração e intersetorialidade com as outras políticas. Então, a gente tem, a partir do Bolsa Família, do BPC, do PA, tanto na modalidade, né, compra com doação simultânea, e do Leite Fome Zero, que é uma parceria com o governo do Estado. A implementação de hortas comunitárias, também em espaços urbanos, um ônibus volante itinerante, que também é na lógica da feira, né, que roda os bairros onde há um distanciamento maior dos centros de comercialização, especialmente de frutas, né, e verduras. Feiras populares, que também foi um projeto com o Ministério. O Pronatec, projeto Primeiro Passo, em parceria com o governo do Estado. E a implementação, o apoio à cooperativa e grupos produtivos. E aí a gente começa a ver outros projetos que têm a integração, que não são projetos a partir da assistência social, mas que, principalmente com a experiência da Kaizen, a gente deu visibilidade, e também na elaboração do nosso plano municipal, né, que a Regina falou de manhã, foi um rico aprendizado, uma rica tarefa de fazer junto esse plano a várias mãos. E, realmente, essa coisa que o Marcelo fala, da proximidade, de perceber até onde você vai, aonde o outro entra, e os vácuos que tem nisso, né? Que muitas vezes é gestão, é aproximação, é diálogo, é forma de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem, agora o município conseguiu, está começando a implementar um projeto Mais Agroecologia, que é na Secretaria do Meio Ambiente. Tem um programa de suplementação da vitamina A, que é da Secretaria de Saúde. O NutriSUS, que também é da Secretaria de Saúde. Fornecimento de leite especial à base de soja, que há bem pouco tempo era da Assistência Social e hoje está na Secretaria de Saúde. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, também da Saúde. O PNAE, né? O PNAE, para nós, é um grande desafio de dialogar, de estar próximo. A questão também das compras institucionais, né? A gente hoje consegue, acho que não chega nem a 10% ainda, mas a gente está, no último mês, numa séria discussão, inclusive com a participação dos agricultores, para que a Secretaria de Educação, o PNAE, reveja a sua forma de comprar. Um exemplo, a chamada pública lá do PNAE colocava para adquirir da agricultura familiar bebida láctea. Pode até ser que tenha algum agricultor, mas lá no nosso município não tem. Então, eram coisas simples que dificultavam e que não havia o diálogo, né? Então, a gente, de certa forma, pela via da Kaizen, a gente também está fortalecendo esses diálogos. O projeto Mandala, que é da nossa secretaria, vinculado também às hortas, né? O programa Hora de Plantar,
Programa Garantia Safra e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. Então, todas essas ações, elas hoje não estão mais acontecendo isoladamente. Existe um diálogo muito forte entre, principalmente, saúde, assistência e educação. Então, o que é que a gente tem realizado nessa nossa experiência? E aí a gente tentou focar um pouquinho nos 2 eixos, né, do pacto, para que a gente possa estar pensando junto aqui o que é que a gente já vem fazendo dentro do pacto, que pode ser fortalecido ou que pode ser, né, socializado. Então, no que diz respeito à oferta de alimentos saudáveis, né, a gente vem realmente provendo alimentos através daqueles programas que nós falamos, mas especialmente aqui o nosso restaurante popular, né, que é um destaque dentro do município. Esse mês passado completou 7 anos, né, Elisângela? E a gente vem utilizando do restaurante popular, fazendo do restaurante um equipamento realmente vivo. Ele não é mais só um equipamento para servir alimento, ele tem várias formas de ressignificar. Então, é um espaço de convivência. A gente, no mês passado, que foi o aniversário, passou o mês inteiro criando oficina de fuxico, oficina de educação alimentar, criamos um espaço, um cantinho de aconchego. Então, há várias formas de ressignificar e dar sentido àquele espaço como um espaço de alimentação saudável. Então, aqui é um olhar de números, né? A gente, total de refeições produzidas e distribuídas, aqui a gente tem, tanto no restaurante como na cozinha, 121 mil refeições. Nós temos, por conta da capilaridade dos CRAs e dessa parceria, muitas famílias, muitas pessoas que são encaminhadas para esses equipamentos com isenção. Então, 73.370 refeições foram servidas sem a contrapartida do pagamento de R$1. Foram os CRAs encaminhando e entra dentro do acompanhamento familiar. E, nesse universo também, 458 crianças que são isentas de pagamento, só por ser criança, né? E aí a gente tem uma referência importante, está terminando, para a questão da nossa. Nós buscamos também, num diálogo, avaliamos que é importante regulamentar e normatizar. Então, em agosto de 2013, nós conseguimos publicar, numa discussão com o Legislativo e com o próprio prefeito, uma lei que dispõe sobre a criação do programa de aquisição de alimentos no âmbito do município. Então, o município está no exercício de regulamentar essa lei para que a gente comece a comprar da agricultura familiar, mesmo o PA estando suspenso, né, estando aí nesse processo que a gente sabe. Então, a gente está fazendo esse exercício que a gente continue comprando com recurso municipal do agricultor familiar. A questão das compras públicas da agricultura através do PAA na modalidade de compra com doação simultânea. Aí a gente conseguiu executar o nosso termo de adesão, né? Sendo que a gente finalizou agora em junho com mais de R$1.500.000 de execução, com 390 agricultores cadastrados, vinculados. Desses 390, cerca de 130, mais ou menos, né, é do nosso município, e os outros de municípios vizinhos. E aí esses alimentos são fornecidos para 45 entidades cadastradas, o que deu mais de 281.393 quilos de alimentos através do PAA. Outro exemplo, fortalecimento da agricultura familiar com orientações sobre técnicas de plantio e manejo para 100 agricultores, especialmente do nosso município, que participam do projeto Horta Comunitária. Então, aqui são imagens, né, do trabalho lá com os agricultores familiares. E aí a gente vem buscando estimular essa agricultura de base agroecológica, porque realmente o que a gente vê, e aí eu acho que amanhã uma discussão que tem que estar pautada no eixo, são essas metodologias, porque a gente vê o solo sendo degradado, pequenos agricultores com prática de fazer queima, de fazer determinadas podas que atrapalham o solo. Então, toda essa questão que, especialmente no espaço urbano, precisa ser discutido. E a distribuição de mudas e sementes, que principalmente é em parceria com o governo do Estado.
Aqui foi o lançamento do projeto Mais Agroecologia. A gente vem tentando fazer um estímulo aos agricultores, né, junto à superintendência do Ministério do Abastecimento Pecuário, para a venda direta ao consumidor e ao mercado institucional de produtos orgânicos sem certificação, através de uma organização de controle social. Nós enfrentamos meio que uma batalha com a questão da emissão de notas no início, como o município é urbano, a Secretaria da Fazenda, às vezes, não acreditava que estava sendo produzido aquilo ali num município como Maracanaú. Mas a gente já superou essa questão. Aqui é o nosso o último equipamento que eu falei para vocês, que foi inaugurado de 16 de julho, né, que é a unidade de recebimento e distribuição da agricultura familiar. E aqui, para finalizar, algumas ações que a gente acredita que contribuem com o eixo de estímulo ao consumo de alimentos saudáveis, que é a qualificação da alimentação distribuída na rede. Nós abolimos a compra de lanche para o serviço de convivência. Quem é da assistência sabe que eu estou falando do lanche processado, e a gente está fabricando nas nossas próprias cozinhas, né? Para que a gente busque uma mudança progressiva de alimentos processados por in natura na rede de serviços socioassistenciais, tanto do SUAS, das escolas, nos equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Estruturação e integração de ações de educação alimentar. Aqui a gente tem uma parceria muito forte com a saúde, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo oficinas aqui no restaurante popular, que antes do almoço ou em momentos de campanhas, a gente sempre está em parceria com a saúde. A questão também da proximidade. A assistência social, segurança alimentar, está participando ativamente das campanhas que acontecem nos postos de saúde, nos espaços de hipertensão, dia da hipertensão, diabetes. Tem um grupo chamado Nutrição e Saúde, que se programa, que se planeja e está nesses equipamentos onde a população, né, está praticamente diariamente. Uma experiência também que todo o estado do Ceará, eu acho que até o país, que para nós foi muito interessante, é a Semana do Bebê, onde, principalmente, uma das principais ações que passa pela alimentação é a questão do aleitamento materno, onde, nessa semana, envolve todas as secretarias, e agora a gente está exatamente no período de organizar a Semana do Bebê, que vai ser agora em setembro. Né? Eu acho que a questão da participação com as escolas, porque a gente falou da interação com a saúde, estou concluindo. E agora, né, a gente também tem uma parceria com as escolas, que as escolas participam, visitam as hortas, para que leve a experiência também de realização de hortas comunitárias nas escolas, especialmente com o programa Mais Educação. E aqui também continua a questão da escola, né, assessoramento e acompanhamento, então é uma ação bem próxima. E finalizamos, né, a gente, na assistência social, parte do princípio que a gente não pode cuidar da terra sem cuidar das pessoas. Da mesma forma, não dá para cuidar das pessoas sem cuidar da terra. Então, a gente tem que cuidar de tudo e de todo mundo. E bem ligeiro, né, o negócio. Então, a gente passa a fala agora para a Gêlia, né, Gêlia Cerqueira, que é da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite já, né, gente? Eu vou correr pra caramba com a minha apresentação, então vai ser bom que todo mundo vai acordar, né? Porque está todo mundo já cansado, muita gente veio hoje. Então, eu vou passar muito rapidinho, a apresentação está disponível para todo mundo, e aí depois, amanhã, a gente conversa mais sobre algumas questões. Então, eu sou nutricionista, me formei na UERJ, Inês foi minha professora, a gente fica sempre tensa, né, quando a Inês fala primeiro, mas ela já não está mais aí. E eu trabalho, aí facilita, né, porque senão foi diretora do Instituto de Nutrição Anigias, né, então é mais complicado ainda. Mas muitas das ações que vocês vão ver foi, né, graças à Inês, a gente continua nessa questão. E o Instituto, ele é um órgão, assim, a gente tem orgulho em dizer que eu acho que é uma das poucas áreas técnicas, né, que contempla um monte de nutricionistas, agora bem menos, 32 só, no município. E a gente tem ações que vão desde a saúde até a educação. Então, para a gente é muito fácil falar saúde, educação, assistência, porque a gente está sempre muito próximo. Cadê? Agora eu vou me enrolar. Isso aqui é só um pouquinho do histórico, né, Nádia? Assim,
anos, ele já foi uma faculdade, ele já foi da educação, e ele sempre trabalhou com boletins, com pesquisa. Então, ele tem uma história muito grande de trabalhar com materiais, com educação permanente e com os programas. A gente pensa dessa forma as intervenções, quem trabalha com as questões do Ministério da Saúde conhece bem, né? Então, a gente tem que pensar de forma ampla, considerando os problemas, necessidades, saúde, determinantes, condicionantes, tudo que a gente já está acostumado a trabalhar. Nossos documentos norteadores, obviamente, né, a gente não trabalha sem eles. Envolve todas essas questões, então, oferta de alimentos, orientação de serviço de saúde, regulação e controle, educação, reforço da ação comunitária, políticas públicas saudáveis. Apesar da gente ser gestão, da gente ser secretaria, a gente consegue também ter atuação na ponta, né? Apesar de termos nutricionistas trabalhando na ponta, mas a gente também faz essas ações junto com eles. A gente sempre trabalha nas vertentes de estímulo, apoio e proteção, né? Esse é o marco nosso lá do Instituto. A gente parte da alimentação como um direito humano, a gente parte do comer como uma linguagem que fala, né? Então, a gente leva muito a sério essa questão da comida de verdade, do comer, da oficina culinária, né? De não comermos só nutrientes, a gente trabalha muito com essa questão de afeto, lembrança. Então, a gente resgata isso junto com a população. Então, a gente tem essa visão ampliada, né, da comida e dos seus significados. A gente sempre trabalha com todas essas diretrizes, então, alimentação acessível, segura, prazerosa, colorida, adaptada ao cotidiano. Esse é um dos postais que foi produzido junto com o pessoal da promoção da saúde. São 2 postais na parte de alimentação. Esse incentiva o consumo de frutas, verduras e legumes. A questão do prazer, né? Algumas estratégias e métodos que é o que eu vou apresentar aqui rapidinho. Então, assim, a gente sempre trabalha em equipe interdisciplinar, sempre construindo junto com a necessidade da população. Tem um dos trabalhos que nós fizemos em relação a trabalhar alimentação saudável com câncer, né? A gente trabalhou com agente comunitário, com a população, construímos o material com eles e trabalhar, né, alimentação saudável para prevenção do câncer na atenção primária foi um grande desafio, né? Porque a gente só fala nisso mais lá na frente, quando já está dado. A utilização do lúdico, então a gente sempre tenta, né, jogos, brincadeiras, dramatizações, a utilização de oficinas, dinâmicas com facilitadores. Sempre que a gente pode, a gente tenta interagir o máximo possível. Eixos dirigidos, então, à população, conforme eu falei, aos profissionais, aos usuários, sempre no sentido do estímulo, apoio e proteção. Esses são materiais, e aí, gente, tem uma questão muito importante. O Instituto não faz nada sozinho. E nossos principais apoiadores são as universidades. Sem as universidades, pouco a gente conseguiria fazer. Então, a gente tem projetos de pesquisa junto com a UERJ, e esses 2 projetos foram com a UERJ, INCA, Embrapa, UF, Unirio, porque a gente não tem pernas, né? A gente tem que dar conta de todas as questões burocráticas ligadas à gestão. Então, sem eles, muito do que a gente faz, a gente não conseguiria fazer. Esse é um projeto de FLV que levou todas essas questões... Deixa eu ver se eu consigo apontar. Isso daqui são panfletos que foram colocados nos hortifrutis, livretos para trabalhar na alimentação escolar, no saúde da família, e ele tinha esse símbolozinho. Então, foi um projeto grande, envolvendo N instituições. Esse aqui são símbolos de um projeto que a gente tem um amor muito grande, que é o Rio Saudável Gastronomia. O último foi junto com o World Nutrition, né? A gente aproveitou, e foi um festival que vários restaurantes fizeram pratos, compuseram pratos saudáveis, né? Então, assim, uma gastronomia realmente saudável. Tem uma série de quesitos. Aqui são as nossas ações educativas para profissionais. Então, assim, a gente leva... A Bruna já foi embora, eu falei para ela que tinha uma foto com ela aqui, né? A gente vai, literalmente, para a cozinha, que é junto com a UERJ também. A gente sempre tenta montar lanches, oficinas, coisas que os profissionais possam replicar na ponta, né? Junto com a sua população, junto com os profissionais com quem eles atuam, sejam da educação, sejam da saúde, sejam do desenvolvimento social, de qualquer um. A gente já trabalhou com a Secretaria de Obras.
Também no tema valorização de frutas, verduras e legumes. Esse foi material produzido num projeto também com o ERJ, o UF, né, que é o Culinária, Saúde e Prazer, junto com agentes comunitários de saúde, junto com professores, junto com manipuladores de alimentos. Esse foi um projeto lindo, muito importante, porque trouxe a participação de diversos atores do nosso município, e foi um material feito por eles, né? E isso faz toda a diferença na hora de usar. Na hora que a educação coloca isso na mesa, na hora que os professores utilizam junto com as suas crianças, na hora que o agente comunitário de saúde utiliza junto com a comunidade, né, que ele trabalha. Essas são as oficinas que a gente tenta trazer também as questões culturais. O Rio é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro, né? Temos moradores de diversos países, mas muita gente de fora do município do Rio, de municípios do Norte, Nordeste, Sul. Então, os nossos moradores, eles têm uma diversidade alimentar e cultural muito grande. Não dá para a gente ficar no básico, né? Se a gente ficar só na feijoada, imagina. As oficinas são sempre voltadas para capacitar profissionais de saúde, professores, coordenadores, manipuladores, alunos, tem de tudo um pouco. A gente trabalha com os profissionais de outras entidades também, né? Então, professores universitários capacitando também. Elas têm por objetivo, resgatar o hábito de cozinhar. Então, a gente fica muito feliz, né, com essa questão da comida de verdade. Há muito tempo, o município do Rio já vem trabalhando na perspectiva das oficinas, do cozinhar, de voltar para dentro da cozinha, né, de levar a alimentação de casa para o seu trabalho. Aqui são as vivências culinárias. Mais cedo eu mostrei as oficinas. Aqui são vivências, e aí também são muito importantes. É um momento de integração muito grande entre participantes. São pessoas que, às vezes, não se veem. Aqui é um grupo de nutricionistas. Aqui são vários nutricionistas, tanto da atenção básica quanto da rede hospitalar, que trabalharam juntos, colocaram a mão na massa para fazer receitas. Eu vou mostrar para vocês depois um pouquinho por que isso. Porque são eles que orientam os usuários. Se eles não orientam e não acreditam naquilo que eles estão orientando, nada adianta, né? Então, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, vocês vão provar, vão ver que é possível para poder repassar. Aqui são os adolescentes do Rap da Saúde. O Rio tem esse projeto, junto com a promoção da saúde, de incentivar adolescentes das comunidades onde eles vivem a trabalhar as questões de saúde nas suas comunidades, né? E eles tinham uma questão que era de fazer hambúrguer, né? Porque quando você vai trabalhar alimentação saudável com adolescentes, tem uma série de questões a serem vencidas. E eles nos desafiaram. Vem cá, a gente quer tentar. Será que é possível? Vocês acham que é possível? Eu duvido que vocês consigam. Numa oficina. A gente fala, não tem problema. Vamos lá para dentro do laboratório, vocês estão convidados aí para o Instituto, e a gente vai trabalhar e a gente vai fazer. E eles saíram super felizes. Eles ficam muito, muito incentivados e motivados e levaram para as suas comunidades. Aqui é um pouquinho do que a gente produz. Então, tudo do que a gente faz, a gente coloca no papel, a gente coloca para os profissionais, todo mundo tem acesso. Se eu não me engano, isso está no blog do Instituto. Como planejar? Porque tem que planejar, né? Não dá para fazer de uma hora para outra, tem que ter recurso financeiro. O FAM ajudou muito a gente poder fazer essas oficinas e colocar isso em dia. Então, sem isso não tem como. Aqui, para mostrar um dos seminários que teve aqui em Brasília, então, dizer que é possível fazer isso. Obrigada. Em grandes eventos. E aí, claro, não dá para deixar de falar da questão do aleitamento, né? É a primeira alimentação saudável. Sem promover isso, a gente não vai a lugar nenhum. Nossas crianças não crescem saudáveis, a gente vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, o que eu queria dizer daqui? Mais importante é essa rede de apoio. Aqui, o Rio tem feito uma questão muito interessante, que são os entrepostos. Então, é atenção básica, atenção primária, né, com postos de saúde, que coleta, os agentes comunitários vão à casa, né, dos seus usuários, ou, às vezes, o usuário leva para o posto. No posto tem um freezer, tem um pop de como armazenar, e aí esse leite ele vai para os nossos... Todos eles vão para bancos de leite municipais e atendem as crianças com maiores necessidades. Gente, isso faz toda a diferença. Agora, olha o detalhe. Foi de BRT. A gente ainda não tem uma estrutura própria de carro
para poder levar todas as coletas que são feitas no município do Rio. É uma briga grande, a gerência da criança está em cima e a gente está ajudando. Aqui é um manual, porque também para se trabalhar alimentação saudável, a gente precisa de regras, né? A gente tem as questões dos POPs, então esse manual foi produzido, está pronto para ser impresso, para estimular os nossos bancos de leite, para capacitá-los. Esse é o banco de leite da Leila Diniz. Aqui são algumas ações das creches, e eu fiquei tão feliz de saber que Curitiba também já faz, né, o leite materno na creche, a mãe tem um espaço para amamentar, ela poder tirar, porque para a gente foi um entrave muito grande com a vigilância sanitária. A gente peitou, né, porque pela vigilância esse leite não pode ficar, então é uma briga muito grande. Então a gente tem que superar também essas questões higiênico-sanitárias para poder promover a alimentação saudável. Esse quadro ele foi distribuído para várias creches e várias unidades de saúde para trabalhar as questões de aleitamento materno. Aqui são os materiais elaborados para trabalhar a alimentação complementar, então, dentro, né, do Programa Nacional da Rede Amamenta Alimenta, a gente trabalha um pouquinho diferente, quem conhece a história do Rio já sabe, né, a gente está sempre fazendo alguma coisa diferente, mas com base no guia, com base na Impax. Aqui é um pouco do que a gente vem fazendo junto com a gerência. Então, a gente não implantou a Rede Amamenta Alimenta, porque nós temos a IUBAN. Então, mantivemos a IUBAN, né, e complementamos com as questões de alimentação complementar. Então, a gente vem trabalhando junto com os multiplicadores de IUBAN e alimentação complementar, todo o protocolo de aleitamento materno e alimentação complementar. Aqui um pouquinho do que foi a experiência de certificação de uma unidade básica. O Rio passou por um processo de certificar suas unidades, né? O subsecretário, na época, atual secretário, queria várias unidades certificadas. A gente teve unidade amiga contra tabagismo, unidade amiga disso, amiga daquilo. E a nossa era uma unidade básica amiga da nutrição e alimentação saudável. Então, as unidades tinham que mostrar para a gente uma série de questões que elas faziam para realmente ganhar um título, uma placa de unidade básica amiga da alimentação. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, assim. E é bom ver como é que as pessoas fazem. Esse foi o dia da premiação, algumas vezes que a gente foi nas unidades, as pessoas se mostraram muito felizes com isso. Essa é uma questão importante, que eu trouxe aqui duas situações que eu vou ter que correr mesmo, para mostrar alimentação saudável na especializada, na alimentação na atenção especializada, que normalmente a gente fica muito na atenção primária, muito na educação, e esquece da atenção especializada, né? Esse aqui foi um curso feito também com a UERJ para conversar, para capacitar profissionais em relação à alimentação saudável na doença renal. Então, é possível para aquele usuário que tem doença renal e que precisa, né, porque ele desnutre, ele tem uma série de questões, fazer uma alimentação saudável, gostosa e prazerosa, tá? Então, tivemos várias oficinas, inclusive de degustação, de produtos, para as pessoas entenderem que muitas vezes eles são ruins, é difícil, né? E você não entende o paciente, não entende o usuário quando ele diz que ele não aguenta tomar. E algumas fórmulas caseiras feitas com o pessoal de São Paulo, com a professora Lilian Cupari, que é essa professora da UERJ que trabalha junto com ela, a Carla, que é possível fazer uma parte mais artesanal, saborosa e que também atende às necessidades. Aqui, então, um pouquinho do que a gente pensa hoje na atenção hospitalar. A gente pensa que a alimentação adequada e saudável tem que ser também na alimentação hospitalar. Então, eu trouxe um pouquinho da experiência do que a gente tem. Então, assim, hoje a gente tem, por mês, 167 mil refeições. Todo o município do Rio é mega, tudo é grande, tudo é muito difícil de colocar em prática. 350 mil pacientes sendo atendidos. A gente tem essa missão, né, que é de desenvolver ações de alimentação e nutrição saudáveis nas unidades municipais de saúde de média e de alta complexidade. É uma construção coletiva, nós não fazemos sozinhos, todas as chefes vêm, a gente trabalha junto, né, discute junto, briga junto, porque assim, tem que colocar o fígado, é vitamina A, o Brasil está trabalhando, mas o fígado não tem aceitação. Vocês vão ter que dar um jeito, junto com as empresas, de fazer com que tenha. O Brasil está trabalhando o estímulo, né, a vitamina A. Tem uma campanha de suplementação de vitamina A. E as vísceras não vão entrar? Impossível, vamos repensar, né? E aí, a questão de aplicar conceitos específicos da área de alimentação, então trazer tudo que a gente vê, né, na atenção primária para a atenção especializada.
E aí, está tudo muito escrito, mas eu vou falar para vocês rapidinho. É assim, olha, inclusão de alimentos integrais, isso foi um avanço, gente. Para quem trabalha com alimentação institucional, terceirizada, né, de grandes hospitais, sabe quanto isso é difícil. Então, isso para a gente foi um ganho, está nesse projeto novo. Sobremesa, sempre fruta, só tem doce, se eu não me engano, poucas. Os doces só se for a base de polpa de fruta, a base de fruta, as gelatinas, que foi uma briga, né? Então, a gente tirou as gelatinas industrializadas. Aos poucos, a gente está reduzindo os industrializados neste projeto. A fruta sempre de sobremesa, no mínimo 4 vezes por semana no almoço e 4 no jantar. Aqui, sal, açúcar e adoçante em forma de sachê, ele fica escondidinho. Então, aquela coisa que antes ficava em cima da mesa para todo mundo ter acesso, isso veio para debaixo do balcão. E as preparações devem ser coccionadas sempre da forma assada, cozida e ensopada, limitando-se fritura a 3 vezes por mês. Se a gente parar para pensar no que a gente tinha antes, foi um avanço muito grande para essa área. Refresco de polpa, nada de refresco industrializado. Os gêneros são todos para atender os padrões de qualidade e os cardápios diferenciados. Aqui, assim, a gente pensou já, isso foi em 2013, final de 2013, 2014, em adquirir gêneros alimentícios preferencialmente agroecológicos. Para o Rio, na parte de alimentação hospitalar institucional, isso é um avanço gigantesco, porque no programa de alimentação escolar, a gente já avançou muito em relação a isso, mas na saúde não. Né? Coleta seletiva, coleta de óleo, tudo isso a gente tem pensado nas nossas unidades. Isso aqui é só para vocês verem assim, o cuidado que a gente tem da alimentação ser colorida, ser gostosa, né, para chegar na mão do usuário uma alimentação que ele tenha vontade, prazer em comer, não só para atender as questões nutricionais. O programa de alimentação escolar, eu vou passar rapidinho, porque todo mundo já conhece, a gente já falou muito sobre ele aqui. É só para vocês terem uma noção. Hoje não são mais 1.008, são 1.400 unidades. São, em média, 21 mil refeições mês. Então, é tudo muito grande. São 6 mil manipuladores de alimentos. Então, é uma loucura trabalhar com esse programa no município do Rio. O INAD é o órgão técnico, né, o órgão gestor é a Secretaria Municipal de Educação. Então, o programa do Rio ainda tem essa especificidade. O órgão técnico é o Instituto, que fica na saúde. E o programa, né, o gestor do programa financeiro é a educação. Aqui são todos os guias, a gente não chama de cardápios, né, porque a gente trabalha com base no Guia Alimentar Brasileiro, nós montamos guias para que os profissionais possam trabalhar, guias voltados para a alimentação especial. Nós temos um decreto de regulamentação de cantinas, né, a gente vem trabalhando junto com o Ministério em relação a isso, esse decreto nosso é de 2002, o Estado não conseguiu colocar a lei dele funcionando como nós esperávamos, mas a gente vem trabalhando com isso já há muitos anos, a gente não tem mais cantina nas escolas. Temos ações de monitoramento. Tem um projeto com gosto de saúde, que são os materiais específicos. A semana de alimentação escolar, eu vou passar rápido, tudo isso está no blog do INAD para vocês poderem ter acesso. Tá? A formação de manipuladores. Nós ganhamos, por 2 anos, 2 prêmios, né, em relação ao programa de alimentação. Aqui são as fotinhos das crianças. A parceria com o programa Saúde na Escola. E materiais multiusos que nós fazemos para trabalhar em diversas áreas. Então, aqui, câncer, colesterol, hipertensão, anemia. E esse daqui ele está sendo reformulado, por isso que eu escondi ele, porque ele tem a pirâmide, né, ele é antigo ainda, a gente está num processo de revisão dele, já está pronto, mas ainda não saiu por questões financeiras. E aí, o 33 Receitas Saudáveis, que fala um pouco sobre aproveitamento. Esse aqui foi o cartaz produzido. Tudo isso, gente, é produzido nada sozinho, nada pelo INAD só. Obrigada, eu vou... Acho que acabando... Aqui é o blog, para quem quiser, estou encerrando, ter acesso. Depois, aqui embaixo, no final, tem o endereço. Mais recentemente, o município está trabalhando com uma plataforma chamada Mudaí, com base um pouco no Change for Life, da Inglaterra, em que a população vai ser incentivada a trabalhar as questões de alimentação saudável, a se instrumentalizar, se informar.
Esse é o seminário de Nutrição e Saúde Coletiva, né? O Ministério todo ano, quando a gente faz, participa, a gente tem muito orgulho disso. E algumas outras ações eu já estou acabando. É só porque, assim, o Rio tem parâmetros para lanches de eventos, a gente está numa compra, uma licitação única para todos os lanches de grandes eventos, e a elaboração de um modelo para contratação de serviço. Por exemplo, hoje, né, um coffee break, um almoço, para que toda a prefeitura possa fazer da mesma forma, uma alimentação saudável, aproveitando esses espaços como espaços promotores de uma alimentação adequada e saudável. Oi? Obrigado, gente. Antes de abrir para o debate, a gente tem aqui rapidinho um aviso para as pessoas que forem viajar amanhã, lembrar de fazer o check-out e trazer suas malas aqui para o evento, certo? O translado para quem retornar no dia 18